esta palavra, Pai Santo, quero entregar tudo nas tuas mãos, para que o Senhor esteja diante de mim, para que use o seu servo para entregar a palavra ao seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 texais de ouro. 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentiroso. 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais tu também aborreces. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei o comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus acrescente a tua palavra. Deus falando ao João para que cada aquele que se encontra caído ainda estejamos em vida. Temos que nos lembrar aonde nós caímos e que possamos praticar o primeiro amor. No mundo há muitas coisas que acontecem por lado de fora. Há muitas conquistas, cujas todas conquistas estão contra a carne. E nós ainda estamos em carne. Mas temos o Espírito Santo, que é a palavra que nos alerta, para que possamos ter cuidado, para que possamos vencer. Mas para nós vencermos, precisamos do Espírito Santo, precisamos da palavra para nos alertar o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei o comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É para nós vencermos o quê? O que é que nós devemos vencer? As paixões do mundo.
desejos da carne. Nós devemos vencer essas coisas. Devemos se afastar do desejo da carne. Irmão, tenhamos cuidado. O tempo está próximo. Deus levantou um profeta para nos alertar. E hoje, Deus está continuando a nos guiar através da sua palavra. Nós que pertencemos a Deus, temos que analisar o que nós fazemos lá fora. Que tipo de coisa nós estamos a praticar? Nós temos que ser uma carta, escrito dentro e fora. Não podemos ser santos somente dentro da igreja. Não podemos praticar o bem somente quando se encontrarmos entre irmãos. Mas devemos tratar, sermos bem, o mesmo comportamento, tanto fora como nas nossas casas. Porque se Deus vier, nós não sabemos onde Ele vai nos encontrar. Aqui, nós estamos a ser dado alimento, para que nós carregamos esse alimento para onde a batalha. Aqui, nada do mal existe. Mesmo aquele que pratica o mal, deixou lá fora, entrou aqui. É isto. Nós viemos buscar o Espírito Santo, fortalecer aonde nós caímos, sermos alertados para irmos travar a guerra que está fora. É por esta razão, do mesmo amor, da mesma consciência, devemos estar lá fora. Não podemos vencer o mal somente aqui dentro. Porque dentro não existe maldade, maldade está lá fora. Nós estamos a ser revestidos. Esta palavra é a arma para que possamos combater o inimigo que está fora. Irmãos, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Não sabemos a hora nem o dia em que Deus há de vir. Quanto que nós ainda estamos à espera? Se revestemos da armadura de Deus. O mensageiro, o anjo, a igreja de Éfeso, foi o apóstolo Paulo. O fato de ele ter sido um mensageiro, a primeira era da época gentia, não pode ser negado. Ainda que Pedro tivesse sido dada a autoridade para abrir as portas para os gentios, o Paulo foi atribuída
a tarefa de ser apóstolo e profeta deles. O Pedro foi dado as chaves do céu. Mas Deus viu que tem que ter um profeta para vir restaurar a palavra. É por esta razão que nós, apesar de termos esta palavra dentro dos nossos corações, nós temos que revestir, dar a força a esta palavra. Orarmos, não somente na igreja, jejuarmos, orarmos um ao outro. Não basta somente ouvir a palavra, mas temos que dar força ao Espírito Santo. Não foi tudo. Apóstolos Pedro e João andaram com Jesus. Mas se nós vemos nas Escrituras, Pedro tinha cometido uma falha. E o Paulo foi repreender o Pedro. Vamos ouvir na palavra. Ele foi o profeta mensageiro aos gentios. É o Paulo. Foi o mensageiro dos gentios. Seu ofício profético, pelo qual ele recebeu a revelação completa da palavra para os gentios. Autenticou-o como um mensageiro apostólico. Para eles, com isto, concordaram os outros apóstolos em Jerusalém. Gálatas 1, versículo 12 a 19. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo diz: não foi consultar um homem o que ele deveria pregar. Ele não foi consultar a nenhum apóstolo o que Jesus ensinou. Mas ele pregou pela revelação. Deus o revelou, o Paulo, para pregar o Evangelho. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação existia em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus que, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. E hoje, se você aceita esta palavra, ser guiado com a palavra de Deus, significa que você foi escolhido em estiver dentro da ventre da sua mãe. E hoje nós estamos a mostrar pelas obras. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas agora nós estamos a mostrar o propósito de Deus. Os que foram elegidos para a perdição
também eles já mostram o propósito deles. Os escolhidos para Cristo também mostram o propósito deles através da palavra. Separou-me, chamou da sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os pagãos. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Paulo a dizer isto, que não precisou de ir ao apóstolo nenhum para consultar o que ele deveria pregar, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver o Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 2. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2, 6 a 9. E quanto àquele que pareciam ser algumas coisas, quais tenham sido outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiando como o Pedro da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim. O mesmo Jesus que deu a circuncisão aos apóstolos é o mesmo Jesus que guiou ao Paulo. Em mundo inteiro há pastores. Somente o único Deus é que está a gerir esses pastores todos. Aqueles que param a palavra. Aqueles que continuam com assim, diz o Senhor. É o mesmo Deus. O mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo que está a guiar os seus filhos hoje, desde o princípio. E até o fim será Ele a nos guiar. E conheci o Tiago e Cefas, João, que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras e comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos pagãos e eles a circuncisão. Romanos 11, versículo 3. Porque convosco falo gentio, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo fundou a igreja em Éfeso por volta de meados dos séculos. Isso permite-me estabelecer a data do princípio da era da igreja do Éfeso por volta de 53 décadas. A forma do seu ministério estabeleceu o padrão e que todos os mensageiros futuros
deviam inspirar e, na verdade, estabelecer o padrão para todo o verdadeiro ministério de Deus. Ainda que não tenha tamanho, impacto no domínio profético, como Paulo teve, o ministério de Paulo teve uma qualidade tripla e foi a seguinte. Em primeiro lugar, Paulo foi absolutamente fiel à palavra de Deus. Ele nunca se desviou, não importa o quanto lhe custasse. Será que nós também? Não importa o que vai, o que nós vamos enfrentar. Paulo foi revestido do poder de Deus. Ele não temia nenhuma coisa. Ele foi fiel até a morte. E nós, hoje, vamos morrer por este evangelho. Será que vais entregar a sua cabeça se o tempo chegar? E se de repente entrasse aqui a besta, dizer que quem fala em nome de Jesus pode morrer agora. Quem pode levantar a mão? Somente aquele que é revestido com a palavra de Deus. Porque ele sabe que a morte não é o fim, mas é o começo de uma outra vida espiritual. Esse levantará a mão e morrerá por Cristo. Somente os elegidos, esses morrerão. Assim como os nossos pais, apóstolos, que todos morreram por Evangelho. E quem os ungiu, que deu coragem, é o Jesus que nós estamos a pregar. O mesmo vai nos capacitar, vai nos dar a coragem de enfrentar o mal. Mas se desviar da palavra, irmão, não vais ter coragem. Você não pode vencer o mal por si. É mentira. Ninguém pode vencer o mal por si, a não ser por Cristo. Para vencer o mal, tem que buscar Cristo. Você não temeria mal algum. Qualquer coisa, você fará. Porque tens Cristo. E Ele nos deu todas as armaduras. Ele nos alertou que seremos perseguidos. É uma arma. Mas Ele disse, seja firme até a morte. Não disse que até a vida. Esta vida que nós estamos a passar é uma experiência humana. É por isso, qualquer coisa pode aparecer. Mas temos uma vida espiritual que está à frente. Não sabemos como é que vamos atravessar, se vamos atravessar pelas armas, se vamos atravessar pelas doenças, não sabemos, só Deus é que sabe. Mas estejamos firmes. Sejamos firmes na presença de Deus. Deixe que o Espírito Santo te reviste. Deixe o Espírito Santo que te dê a força. Quanto mais problema na tua casa, deve buscar mais o Espírito Santo. Deve compartilhar aos irmãos para nos ajudarmos em oração.
Deus vai responder um. A oração do justo é muito bom para Deus. Ele responde. Deus ouça cada oração, cada pedido. Ele está pronto para responder. Mas depende da sua fé. Depende, não importa o que vives na tua casa. Não importa a perseguição. Se você tem um marido chato, continue com ele. Mas não abandone Cristo. Se você tem esposa chata, continue. Mas não abandone o Cristo. É uma experiência que está a passar. Não perca a força de orar. Não perca. Ore também para o seu marido, a sua esposa. Ou se é a sua mãe, ore. Deus vai travar a guerra. Seja morte, do bem ou de mal, Deus vai responder. Aleluia. Sejamos revestidos. Temos que ser revestidos. Há muita coisa que nós estamos a passar. No nosso trabalho, nas nossas casas, em vizinhança. Mas não importa. Não se magoe. Ore. E continua firme. Na presença de Deus. Que Deus possa abençoar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.